Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Neste trimestre, o segundo trimestre de 2013, estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema A Família Cristã no século XXI, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 10, que tem como tema a necessidade e a urgência do culto doméstico. Nosso texto áureo está aí em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19, que diz: E ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Veja que Deus orienta para que a sua palavra ela esteja primeiro lá no íntimo de cada pessoa, ela penetre lá no espírito. Essa é a intenção de Deus, que as palavras que Ele fala a nós, ou seja, o pão que desce do céu, as revelações de Deus, as orientações que Deus nos dá, Ele quer que estas palavras penetrem lá no nosso íntimo, que vá até o nosso espírito. Então, para chegar ao espírito, então é preciso que as palavras de Deus sejam entendidas, compreendidas. E para que as palavras de Deus sejam compreendidas, elas precisam ser ensinadas. E nós podemos entender que, para que as palavras de Deus cheguem ao nosso espírito, primeiro, elas deverão chegar aos nossos ouvidos. Por isso que a Bíblia, ela deve ser lida falando, para que possamos escutar. Não apenas fazer uma leitura silenciosa, mas ela deve ser falada de maneira audível, para que nós possamos entendê-la. Então, primeiro, ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é necessário ouvir, para que nós possamos, primeiro, ter uma percepção daquilo que Deus quer nos falar. Depois, nós devemos ter uma boa vontade para com esta palavra. Boa vontade de quê? De ouvir e de aprender esta palavra, de reter essa palavra em nosso ser. Isso vem dizendo sobre a alma. Então ela entra pelo ouvido, depois vai para a alma, para o entendimento nosso, para a nossa inteligência. E nós vamos então procurar fazer o quê? Vamos procurar fazer aquilo que o boi faz, ruminar essa palavra. Então é comer, mastigar, raciocinar sobre essa palavra. Então nós vamos analisar o que essa palavra vem para fazer de bom em nossa vida. Então nós vamos aí ruminar agora essa palavra. Então, após entendermos, analisarmos, estudarmos essa palavra, então isso vem através do ensino. Muitas vezes Deus usa uma pessoa para nos ensinar, outras vezes o próprio Espírito Santo é que nos ensina. Então deve haver aí essa revelação do que essa palavra quer nos dizer. Então é todo um processo que é gerado aí quando nós ouvimos a palavra de Deus, e é preciso que essa palavra chegue ao nosso espírito. Para que chegue ao nosso espírito revelada, para que nós possamos entendê-la realmente, então nós vamos ter que ter a boa vontade de aprendermos do Espírito Santo. Além de aprendermos daqueles que nos ensinam falando conosco a palavra, nós vamos ter que entender essa palavra espiritualmente. Aí sim, essa palavra então produzirá em nós uma mudança interna, para depois essa mudança chegar na parte externa. Então é o que nós chamamos revelação do Espírito Santo. Isso é o pão que desce do céu até nós. Nós podemos comer esse pão ou não, gostar ou não,
analisarmos ou não, estudarmos ou não. Então veio para nós, é a palavra de Deus. Essa palavra veio de Deus, é a Bíblia. Agora, muitas vezes também Deus não nos fala apenas através da Bíblia. Às vezes Deus usa pessoas para nos trazer a sua palavra, nos trazer a sua revelação. Muitas vezes também você pode receber isso diretamente de Deus. Então muitas vezes você pode ouvir uma palavra de Deus vinda direta ao seu coração. E muitas vezes você pode também estar lendo, estudando a palavra de Deus e de repente o Espírito Santo lhe trazer uma revelação daquilo que você está estudando. Muitas vezes o Espírito Santo pega coisas do Antigo Testamento com o Novo Testamento e nos traz a revelação disso, juntando as duas coisas e nós entendemos claramente. Então veja bem que existe um processo maravilhoso de Deus para nos ensinar. E nós devemos então ler a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus e com toda a boa vontade, com todo o desejo de aprender e crescer, ouvirmos, meditarmos e procurarmos fazer com que essa palavra chegue ao nosso coração, ao nosso entendimento, lá no Espírito mesmo. Aí sim essa palavra produzirá maravilhas em nossa vida. Agora, depois que nós compreendemos essa palavra, aí é hora de nós passarmos essa palavra para outrem, ou seja, para outras pessoas. Deus trabalha assim, você planta, você colhe. E quanto mais você quiser plantar, mais Deus vai lhe dar semente para que você plante e colha mais ainda. É assim que funciona. É a lei da semeadura de Deus. Então, a palavra de Deus nos é dada. Se nós recebemos essa palavra, que é a semente que Deus dá a nós, de bom grado nós recebemos, estudarmos, entendemos, essa palavra chegar ao nosso coração, ao nosso espírito, então nós transmitirmos essa palavra para alguém, Deus vai nos dar mais palavra, mais revelação, para que nós possamos aumentar o conhecimento também das pessoas a respeito de Deus. Então funciona assim, professor da escola bíblica dominical, o bom professor, o professor realmente chamado por Deus, é aquele que procura compreender a palavra de Deus. Ele busca tanto na Bíblia, como em livros, mas também ele busca a revelação vinda do Espírito Santo, vinda direto de Deus. Aí quando ele compreende isso, aí ele vai passar isso para os seus alunos. E quanto mais ele estudar, buscar conhecimento de Deus, mas também sempre lembrando, é preciso gastar tempo tanto estudando como orando, buscando revelação de Deus. Então as duas coisas unidas trarão então grande proveito aos seus alunos. Então quanto mais ele estudar, orar, aprender de Deus, mais ele poderá transmitir. Deus vai abrindo mais portas, mais ouvidos para também ouvir essa palavra e compreender. Então é assim que funciona. Você quer saber muito da palavra de Deus? Transmita muito da palavra de Deus aos outros. Então, quais os primeiros alunos daquele que estuda a palavra de Deus? Então, veja bem, primeiro, o mais importante de tudo é termos comunhão com Deus. Temos intimidade com Deus. Depois, nós vamos à nossa família, que é a igreja mais próxima, que são as pessoas mais próximas de nós. Nós vamos passar essa palavra para os nossos familiares, que moram junto conosco. Depois vamos procurar passar essa palavra para além daquelas pessoas que moram conosco. Podemos convidar, ao transmitirmos essa palavra para aqueles que moram conosco, vamos procurar transmitir também para os nossos parentes, mais chegados. Depois podemos chegar aos parentes um pouco mais afastados. Depois podemos chegar aos nossos vizinhos, chamar os vizinhos para uma reunião em nossa casa.
Depois podemos ir ao nosso trabalho, convidar as pessoas que trabalham conosco, convidar as pessoas que estudam conosco. Então, veja bem como é que funciona. Vai crescendo o número de pessoas. Daqui a pouco você estará com um trabalho grande na sua casa, onde muitas pessoas estarão participando. E é assim que se formam as igrejas. Então, daqui a pouco tem uma igreja e essa igreja vai procurar enviar missionários. Daqui a pouco a igreja já não será mais apenas uma congregação, mas outra congregação vai surgindo, vai espalhando, daqui a pouco está atingindo o mundo inteiro. É assim que existe a multiplicação de Deus. Então você deve começar na sua casa. Esse é o lugar correto, é o lugar que primeiro a palavra de Deus deve ser buscada, entendida, estudada e transmitida. Então primeiro a família. Então a ordem de Deus primeira para todos nós é: ensine a sua criança, os seus filhos. Comece dentro de casa. Antes de ter os filhos, comece o casal. Então o casal leia a palavra, estuda essa palavra. O casal está orando, conversando com Deus sobre esta palavra, pedindo ao Espírito Santo revelação dessa palavra. Então os dois vão transmitir aí esta palavra um ao outro, estudando os dois juntos, orando esta palavra. E daqui a pouco vão surgir os filhos e esta palavra deverá ser ensinada a esses filhos. Aí esses filhos transmitirão a outras pessoas também. Então vocês depois poderão chamar os parentes e depois os vizinhos e vai assim desenvolvendo. Então Deus dá orientação aqui, Ele diz: olha, assentado em sua casa você deve ensinar essa palavra. Veja, não é apenas ler, está dizendo aqui, ó, deve ser lido e ensinado, está dizendo ensinai. Então para você ensinar, você deve compreender. Como é que alguém vai ensinar sem compreender? Como é que o pai vai falar com o filho para ler a Bíblia se ele não lê? Como é que o pai vai falar com o filho para ser honesto se ele não é? Como é que o pai vai falar para o filho ser verdadeiro, falar a verdade, se ele mente? Então, primeiro a palavra deve ser entendida, buscada, compreendida, praticada e depois ensinada. Então os pais são o espelho aí para os filhos, né? Então, pai, primeiro busque conhecimento. Busque mesmo, ore bastante, leia a Bíblia e peça: Espírito Santo, me ensina isso aqui, o que quer dizer isso aqui? Aí você vai compreender essa palavra, vai guardar essa palavra no seu coração e você vai então assentar-se com a sua família, a sua casa, transmitir essa palavra, ensinar essa palavra. A palavra deve ser então ensinada tanto assentado em sua casa, como andando pelo caminho, como na hora das refeições, né? Então, todo momento que a família estiver reunida, a palavra deve ser aí transmitida, ensinada. Isso vai fazer a sua família completamente diferente das outras famílias. Vai fazer a sua família uma agência de Deus na terra. A verdade prática diz: se não nos voltarmos com urgência à prática do culto doméstico, nossas famílias não poderão resistir às investidas das trevas nesses últimos dias. A adoração no lar é imprescindível. Nessa lição nós estamos estudando duas coisas. O culto doméstico, que é um culto feito em casa, que tem a participação da família e pode também ter a participação dos vizinhos. Pode chamar também os parentes. Agora, nós estamos falando também de uma outra coisa muito importante, que é aquela leitura bíblica feita em casa. Essa leitura deve ser feita todo dia. Então, por exemplo, na minha casa, ela é feita na hora do almoço. Então, quando nós nos assentamos à mesa para almoçar, primeiro nós comemos com o ouvido, depois é que comemos com a boca.